texto que está na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e o versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Esta é a tradução, a minha tradução, NVI, Nova Versão Internacional, mas a Almeida Corrigida diz: não me inquieteis, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E eu quero já levar do coração de Deus ao seu coração uma poderosa palavra vindo da parte do Senhor nosso Deus. E eu quero introduzir esta palavra dizendo aos amados irmãos e amigos que não basta passar pela vida apenas, tem que se deixar uma marca. Vivemos em um país consideravelmente cristão, entre aspas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas na verdade, não basta ser apenas cristão. Não, ser cristão não é o suficiente. É bom, é maravilhoso, mas não é tudo. Precisamos não apenas de um rótulo, de um título, mas necessariamente necessitamos nascer de novo. Foi as palavras de Jesus ao doutor Nicodemos, que veio para conversar com Jesus e reconhecendo que ele era mestre e que era Senhor, por causa dos sinais. Glória a Deus. E ele disse que se os sinais, e que ele era reconhecido por conta dos sinais que ele fazia, e ninguém iria conseguir fazer o que ele estava fazendo, senão Deus fosse com ele. Os sinais revelavam que Deus era na vida dele. Glória a Deus. E ele veio discutir teologia, veio discutir as leis, o decálogo, veio falar de filosofia, e o Senhor olha para ele e diz: doutor, tudo que você precisa é apenas uma coisa. Ele diz: o que é? Ele disse: nascer de novo. Nada mais do que isso. Tudo o que você precisa é nascer de novo. Glória a Deus. E nascer de quê? Da água e do Espírito, porque ele não entendeu a linguagem que Jesus falou, porque era uma linguagem espiritual. Glória a Deus. E ele disse: como, sendo eu velho, eu terei que voltar ao ventre da minha mãe para vir outra vez ao mundo, para nascer outra vez? Não, se eu falo de coisas terrenas, você não entende. Imagine se eu falo de coisas celestiais. O vento sopra onde quer, ninguém vê, nem ouve a sua voz. Aleluia. Assim também é o Espírito de Deus. Assim é necessário que você nasça de novo. Glória a Deus. O que o Senhor estava querendo dizer ao doutor Nicodemos, no tocante ao nascer de novo, glória a Deus, é que ele precisava de uma marca. Glória a Deus, porque esta marca na vida do crente é uma autenticação de que ele é filho de Deus. Tem que ter uma marca. Por exemplo, quando Israel estava escravizado no Egito, e eles lembraram que havia um Deus no céu todo-poderoso, que era o Deus dele, eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus disse com efeito: ouvi o clamor do meu povo que está no Egito, vi as suas lágrimas e desci para dar-lhes livramento. Então Deus traz uma revelação de que ele é um Deus real, vivo, poderoso, que ouve, que vê e que desce para dar livramento. Glória a Deus. E Deus falou com Moisés, que era o seu enviado, que estava no Egito com uma missão. Glória a Deus. E disse a Moisés: olha, Moisés, diga ao povo que eu vou com mão poderosa, com mão forte, eu vou tirá-los do Egito, das mãos de Faraó, e vou levá-los para uma terra que emana leite e mel, como promessa.
Glória a Deus. E Deus usa Moisés, amados irmãos, naquele último dia, o dia da saída, o dia da despedida, e Deus dá ordem e determinações a Moisés, e Moisés agora diz para o povo: olha, primeiro lugar, vocês querem a bênção de Deus? Queremos. Segundo lugar, vocês querem deixar o Egito? Queremos. Terceiro lugar, vocês querem sair das garras de Faraó? Queremos. Quarto lugar, vocês querem tomar posse desta promessa de entrar numa cidade que mana leite e mel? Sim, nós queremos. Então vocês têm que, em primeiro lugar, todos ficarem dentro de casa. A primeira ordem é todos dentro de casa. A segunda ordem é que em toda casa tem que tirar o fermento. Nenhuma casa pode ter o fermento. Paulo falando do fermento, ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Glória a Deus. Em terceiro lugar, em toda casa precisa ter um cordeiro por família. Porém, não pode sobrar cordeiro, nem pode faltar cordeiro. Deus trabalha na medida exata, nem mais nem menos. Então toda a casa tinha que ter cordeiro. E o cordeiro não tinha que sobrar, nem tinha que faltar. Tinha que ser na medida. Mas se a família for pequena, não é problema. Você reparte o cordeiro com o teu vizinho. Ah, Senhor, eu não posso repartir com o meu vizinho, porque eu sou entregado do meu vizinho. Então você vai continuar escravo no Egito. Não pode ter escravo, não pode ter inimigos. Aleluia. E quarto lugar, Deus disse: olha, depois do cordeiro ser sacrificado, o sangue tem que ser colocado nos umbrais das portas. E esse sangue nos umbrais das portas é um sinal, é uma marca de que aquela casa está sobre a proteção de Deus. Aleluia. Amanhã deste dia, eu estou falando sobre o verdadeiro cristão tem que ter uma marca. Se você se diz um cristão, mas não tem ainda uma marca, lamento te dizer, você está perdido. Precisa começar tudo de novo, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque quando você dobrar os joelhos e morrer para o mundo e nascer para Deus, você recebe uma marca. Glória a Deus. Esta marca, a Bíblia chama de selo da promessa. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai dar testemunho de que nós somos filhos de Deus. E Paulo, escrevendo os Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele disse: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Os filhos de Deus não andam pela carne, os filhos de Deus andam pelo Espírito. Para os filhos de Deus não há condenação. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, irmã? Você aí que está participando, assistindo este trabalho, você entende o que eu estou falando? Que não necessariamente é um título, ou um rótulo, ou um nome, é uma marca, e a marca tem que ser colocada por Deus na tua vida, através do Espírito Santo. Lembramos de quando o Senhor aparece lá no Jordão, aonde João batizava, e quando o Senhor Jesus começou a se aproximar, João não o conhecia, mas o Senhor tinha uma marca. E quando João olhou de longe,
sem reconhecer aquele que se aproximava, nem sabendo quem o era, mas ele viu a marca, e ele levanta o dedo polegar, aponta na direção de Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos os olhos se voltaram para ver quem era a personagem. Era Jesus. E o Senhor, ao se aproximar de João, aleluia, João se depara com o verdadeiro Messias que Deus havia prometido. E Jesus disse: João, eu vim para que você me batize. Glória, glória e glória. João, quando disse ao Senhor, quando Jesus disse a João que estava ali para ser batizado, João disse: Senhor, não, Senhor, eu nem sou digno de desatar as sandálias que estás nos teus pés. Mas o Senhor disse: João, é necessário para que se cumpra toda a justiça do Pai, toda a palavra de Deus. Sendo assim, eu te batizo. E Jesus se aproxima, começa a entrar dentro do Jordão, e estava lá João Batista, o seu precursor, um homem de Deus, uma mensagem poderosa que conseguiu atrair as cidades e multidões para o deserto para ouvi-lo. Estava ali também os novos convertidos que já haviam sido batizados e outros ainda iam se batizar. Estavam ali também outros que já não eram novos convertidos, mas que haviam crido e aceitado a fé e estava seguindo a João. Glória a Deus. Mas estava ali também saduceus, fariseus, zelotes, e estava toda aquela raça de Herodes, estavam por lá, naquele espírito de curiosidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás estava rondando por lá também. Que o diabo, ele não é onipresente nem onipotente, ele precisa procurar as coisas para saber delas, diferente de Deus. Ele estava por lá também. Glória a Deus. A profecia já havia sido feita, e Jerusalém, Israel, esperava pelo cumprimento dela, daquele menino que Isaías havia vacinado 700 anos antes. E a expectativa era grande, mas ninguém sabia quem era. E agora, Jesus Cristo, quando João disse: este é o Cordeiro de Deus, interessante que ele podia ter dito: este é o nosso Messias prometido. Ele podia ter dito, mas Deus não é Deus de confusão. Se ele tivesse dito: este é o Messias, grande seria o reboliço e a confusão ali. Mas ele disse: esse é o Cordeiro. E o que o mundo não ia e nem entende ainda, é que o Cordeiro foi o Messias prometido. E que o Calvário não foi uma derrota, foi uma vitória. Glória a Deus. Talvez ainda você não esteja entendendo que o Calvário foi uma vitória. E ainda hoje, por ocasião de festas religiosas, a gente tem visto muitas pessoas colocarem Jesus de forma bem deplorável, e as pessoas ficam ali se lamentando. Não,
Não, não, não, não, não. Não é por aí. Escute. Quando você olha para o Calvário, aí você encontra a graça, favor imerecível de Deus. Quando você olha para o Calvário, você vê ali os seus pecados sendo julgados. Você vê ali a sua sentença de morte, porque foi ali que ele tomou tudo que era meu para ele. Glória a Deus, e pagou o preço. E quando você olha para o Calvário, aí você vê a sua vida de escravo passar por um sinal, por uma marca da cruz, e você sair do outro lado livre, dando glória a Deus e aleluia. Então Jesus disse: João, antes de me batizar, permita-me fazer uma oração. Ele disse: pode. E o Senhor olha para os céus e começa a orar. Ali no Jordão, já dentro da água, meio corpo. E quando ele começa a orar, 3 grandes milagres acontecem. O primeiro milagre é os céus que se abrem. Glória a Deus nas alturas. E quando os céus se abrem, ele vê a manifestação da glória de Deus. Mas não é apenas o Senhor Jesus que vê a manifestação da glória de Deus, mas todos quanto ali estavam pôde contemplar a manifestação da glória de Deus. Depois que os céus se abrem, através daquela oração, o Espírito Santo de Deus, ele desce em forma corpórea de uma pomba aos olhos nus de todos quanto ali estava, até de Satanás. E o Espírito veio e sobre ele pousou. Aleluia! Imagine o cenário naquele dia. Glória, a expectativa era tremenda, a alegria dos crentes e os porquê dos pecadores, e um nó na cabeça de Satanás. De repente, o Espírito sobre a cabeça de Jesus. De repente pairou um silêncio muito grande, aquele silêncio que sempre acontece quando de repente, pá, faltou energia. É um silêncio tremendo. Quando houve aquele silêncio, em frações de minutos ou segundos, de repente, uma voz, eu disse uma voz vinda do céu, que dizia: este é verbo ser do presente. Este é o meu filho amado, em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. A ele ouvi. Aleluia. Aleluia. Naquele dia, as 3 marcas foram imprimidas no coração dos salvos e na mente de todos. Glória a Deus. Quais marcas, pastor? Primeira marca, marca da presença de Deus. Segunda marca, marca da santidade de Deus. Terceira marca, marca do poder de Deus. E estas 3 marcas, elas sim, precisam precisam estar presente na tua vida hoje. Aleluia! Como disse, não basta dizer eu também sou crente. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu não quero saber se você já é crente. Eu não quero saber se você pertence a este ou aquele ministério, a esta ou aquela igreja, a este ou aquele partido religioso. Isso não me interessa. O que me interessa é saber se você já nasceu de novo. Glória a Deus. Porque quem nasceu de novo sente e vive a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos exemplos, N exemplos da Bíblia. Pedro, por exemplo, é um exemplo forte. Pedro antes e Pedro depois. Pedro antes do Pentecostes, Pedro depois do Pentecostes. Aquele Pedro que andava com Jesus, aquele Pedro que evangelizava, aquele Pedro que orava, que expulsava demônios, que esteve na comissão dos 12, que esteve na comissão dos 70, aquele Pedro que com alegria voltou para dar testemunho do que aconteceu e disse: Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Aquele mesmo Pedro, diante de uma criada, sendo aquecido por uma fogueira, quando ela disse: este homem é Galileu, é um deles. Ele disse: eu? Não, eu não sou não. Mudou de lugar, chegou outra criada, disse: esse também é seguidor de Jesus. Ele disse: nem conheço. Veio outro, disse: a fala dele denuncia. E ele, por medo, ele chamou até nome, rogou até praga, para que todos soubessem que ele não era crente. Aleluia! E quem era Pedro? Era o homem que andava com Jesus e estava entre os 3 melhores dos 12. Que viu Jesus transfigurado no Monte Tabor. Glória a Deus. Escute. Aleluia. Mas este Pedro se converteu, experimentou um novo nascimento, e a presença de Deus se manifestou na vida dele. E a partir de Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando o Espírito veio sobre ele, foi a primeira mensagem neopentecostal dada ali no cenáculo, através do apóstolo São Pedro. E uma mensagem tão poderosa que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Escute, senhoras e senhores. Existem muitos cristãos e cristãos. Existem aqueles chamados cristãos. Deixa eu dizer outra vez para você não esquecer. Existem aqueles chamados cristãos que nunca nasceram de novo. Glória a Deus. Mas se dizem cristãos, são convencidos que são cristãos, mas não estão convertidos. Provérbios 1:23, Salomão disse: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Se não houver conversão, só a convicção não é suficiente. Glória a Deus. Tem muita gente convencida, mas não convertida. Glória a Deus. Tem muita gente com um pé na igreja e outro pé no mundo. Tem muita gente que está por dentro Jacó e por fora Esaú, mas por dentro Jacó. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, existem muitos cristãos que nunca sentiram a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nunca nasceu de novo. Aleluia! Existem também aqueles cristãos que um dia viveu, sentiu, experimentou a presença de Deus, mas hoje nem sente nem experimenta mais a presença de Deus. Você lembra o crente que você era? Você lembra as alegrias que você tinha no Espírito Santo?
Você lembra o desejo que você tinha de evangelizar, de pregar, de louvar, de cantar? Você lembra quando você falava mistérios, profetizava? Você lembra de tudo isso? E hoje como você está? Patético, frio, vazio. Por quê? Alguma coisa aconteceu no percurso da tua jornada. Aleluia. Pastor, é possível se está na igreja sem estar salvo? Claro que é. É possível ser crente e ser nascer de novo? Sim, também. Laodiceia era uma igreja cristã, mas o Senhor Jesus não estava lá. Lá tinha uma bonita liturgia. Lá os irmãos eram ricos, tinham muito dinheiro. Lá tinha um bonito coral, um bonito coro, uma bonita orquestra. Lá tinha tudo da melhor maneira possível. Uma excelente administração e organização. Não litúrgica, mas do santuário e de tudo mais. Mas o que mais precisava eles não tinham. Era a presença do Senhor. E aonde o Senhor estava? Do lado de fora. Por que o Senhor estava do lado de fora? Porque o pecado estava do lado de dentro. Escute, quando o pecado está do lado de dentro, Jesus fica do lado de fora. Quando Jesus entra para dentro, o pecado tem que correr e sair para fora. Glória a Deus! E o que foi que o Senhor fez? Disse, vou dar uma segunda chance a Laodiceia. Jesus sempre passa, meu irmão, nas vidas dos crentes, aleluia, para dar segunda chance. E chegando em Laodiceia, o Senhor bateu na porta. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, porque crente frio não ouve a voz do Espírito Santo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Oh glória. Você entende? Você está entendendo, meu irmão? Você lembra a parábola da dracma perdida? Você está lembrado da lição que o Senhor deu naquele dia? Ele fala do filho que se perdeu longe de casa. Ele fala da ovelha que se perdeu perto de casa. Mas ele fala da moeda, da dracma que se perdeu dentro de casa. Tem muitos crentes perdidos dentro da igreja. Glória a Deus! O que é que está faltando na vida destas pessoas? Nascer de novo. A presença de Deus é tudo. É uma marca no crente, é a presença de Deus. Um crente que anda na presença de Deus é diferente. Ele anda diferente, ele fala diferente. Tudo que ele faz estar acima da média do que aquilo que o mundo faz. Aleluia. Você já viu um crente chamando palavrão? Já, pastor? Pois é. É porque ele não tem marca de crente. Não tem marca da presença de Deus. Oh glória! Você já viu um crente trocando tapa? Já, pastor, porque ele não nasceu de novo. Glória a Deus. Jesus disse, se bater numa face, dá outra. Se falar mal de você, dê uma festa. Este é o crente que sente a presença de Deus. Mas existe o crente que nunca sentiu a presença de Deus. Então ele briga, ele dá tapa. Ele faz muita coisa e mais do que muitos pecadores fazem. Aleluia, por isso tenha cuidado. Quando você for mexer com um crente, não mexer com um crente errado. Não mexer com um crente que não é crente. Só de nome, aleluia. Tinha um moço, já contei isso outras vezes, mas tinha um moço que ele trajava branco, calção branco, camisa, regatas brancas, um tênis branco, e só vivia na beira da praia, indo de um lado para o outro. Era alguém que não fazia nada na vida, e de tanto ele ir para lá e para cá com aquelas vestes, as pessoas começaram a chamá-lo de marinheiro, 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 e ele começou a corresponder e atender pelo nome de marinheiro, e todo mundo agora passou a chamá-lo de marinheiro. Glória a Deus. Quando foi um dia, naquela praia, alguém começou a se afogar, e alguém correu atrás dele.
Chegou lá, disse: marinheiro, oi, tudo bem, vamos ali rápido. O que foi? Disse: tem uma moça se afogando lá. E disse: o que é que tem a ver com isso? Disse: não, eu vim aqui chamar você para vocês salvá-la. Ele disse: eu não sei nadar não. Disse: como? Você não é marinheiro? Ele disse: só de nome. Tem crente que é crente só de nome, mas não nasceu de novo. Falta a presença de Deus. Então existe aquele que nunca sentiu a presença de Deus. Existe aqueles que um dia sentiram, experimentaram a presença de Deus, mas hoje não sentem mais. Foi o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia em que devia estar na guerra, ele estava na zona de conforto. E aparece uma mulher bonita e pelada, ele manda chamá-la e faz relação com ela, e contra Deus ele peca, e o Espírito de Deus não o abandonou, mas se entristeceu nele. E agora Davi continuou com a coroa de rei na cabeça, com as vestes de rei no corpo, mas faltava a unção de rei. Aleluia! Até que Deus de misericórdia mandou um profeta. E o profeta conta a história de um homem rico que recebeu um visitante na sua casa. E aquele homem rico mandou seus empregados pegar a única ovelhinha que o seu vizinho pobre tinha. Mandou matá-la para dar comida ao seu visitante. E quando o profeta conta essa história a Davi disse: um homem desse é digno de morte. Um homem tão rico, com tantos bens, com tanto gado, com tanta ovelha, tinha que ele mandar pegar a única ovelhinha que o pobre tinha para dar ao seu visitante. Um homem desse é digno de morte. O profeta disse: Davi, este homem é você. E aí veio sobre ele o profundo arrependimento. E ele compôs o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento de Davi. E ele disse: Senhor, torna-me a dar-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E Deus teve misericórdia de Davi. Queridos, eu não sei como você está, mas de uma coisa eu sei, que você precisa desta marca para poder entrar no céu. Esta marca é a senha que nos leva à presença de Deus. Aleluia! Mas existe também os que nunca sentiram, os que sentiram a presença e hoje não sentem mais, mas existe aqueles que ainda continuam na presença de Deus. São crentes cheios do Espírito Santo. São crentes que amam de verdade. São crentes que apaixonados pelas almas, pelo Evangelho. São crentes que evangelizam, que vêm para a escola dominical, que não perde cultos de doutrina, que vai evangelizar, que fala de Jesus. São pessoas ativas que estão produzindo o reino. Estas pessoas têm marca, a marca da presença de Deus nas suas vidas. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, existe também uma outra marca, glória a Deus, uma outra marca, que é a marca da santidade de Deus. Eliseu sempre ia a Sunem, e quando foi um dia que ele passava sempre pelo seu caminho, uma mulher da sua casa, de dentro da sua casa, chama o seu marido e disse: marido, faz favor, dá uma olhadinha aqui, marido. E ele veio e disse: que é, minha filha? Ela disse: eu tenho observado que este homem que sempre passa por nós, ele é um santo homem de Deus. O profeta não havia pregado para aquela mulher. O profeta não havia pregado para aquele esposo. O profeta não havia dito que era profeta. Mas o simples ato de ir e vir dentro do seu comportamento deixou uma marca, deixou um sinal,
E ela disse: reconheço que na verdade este homem é um santo homem de Deus. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Não pense, irmão, não pense, irmã, que por onde você anda, aonde você vai, não tem pessoas lhe olhando. Tem sim. A nossa vida é da conta de todo mundo. Todo mundo olha para a nossa vida. Glória a Deus. Quando você é crente, todo mundo se interessa por você, pela sua vida. Aleluia. E o escritor aos Hebreus disse que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Testemunha no céu, testemunha na terra e até no inferno. Glória a Deus. Aleluia. No inferno, pastor? Sim. Você lembra quando Paulo começou a expulsar os demônios? E os filhos de Cefas disseram: é fácil, é só usar o nome de Jesus e a gente expulsa também. E os filhos de Cefas foram lá expulsar o demônio. E quando chegou lá, disse: saia, demônio, no nome de Jesus. E o demônio que estava incorporado naquele homem disse: sim, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas quem são vocês? E partiram para cima dele, rasgaram a roupa e ele saiu na carreira, cercado por uma grande nuvem de testemunho. Os demônios sabiam que eles não tinham autoridade. Glória a Deus, porque não tinha santidade. Aleluia. Marca da santidade. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então a nossa carreira é olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Você não olha para o irmão desmantelado. Você não olha para o irmão desviado. Você não olha para o irmão murmurador. Você não olha para o irmão falador da vida alheia. Você não olha para o irmão falador de pastor. Oh, meu Deus do céu, tanta gente para falar e ele vai falar mal de pastor. Tanta coisa ruim para ele ver e ele só vê as coisas ruins na igreja. Acaba com isso, se converte, pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Santidade é uma marca na vida de um crente. Oh, glória a Deus. Santidade, disse o apóstolo Pedro: sede santo, como vosso Pai celestial é santo. Hebreus, os escritores hebreus, seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá agradar a Deus. Escute, santidade é necessário. É necessário você ser santo, seguramente para 3 coisas. A primeira coisa sobre a santidade é para você atravessar o mundo. Eu disse atravessar o mundo. Glória a Deus. Sem se contaminar com ele. Não é só passar pela vida, é deixar uma marca. Não é só passar pelo mundo, é não se contaminar com ele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. É só você fazer um paralelo. É só você fazer um comparativo. E dar uma olhada como vive os homens. Como vive os filhos dos homens. Mas como vive os filhos de Deus. Glória a Deus. Pastor, vive igual. Não, Senhor. Quando eu falo de mundo, não estou falando do mundo cósmico. Não estou falando do mundo, o planeta, que faz parte do centro do sistema planetário solar, que compreende Mercúrio, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não estou falando disso. Estou falando mundo, sistema diabólico implantado por Satanás no planeta terceiro da nossa galáxia. Estou falando de mundo neste sentido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
aleluia, santidade ao Senhor. Era a faixa que os sacerdotes colocavam sobre a testa. Santidade ao Senhor. Então você precisa ser santo. Ah, pastor, eu sou crente, mas santo não. Então você não vai para o céu, porque no céu só entra se for santo. Glória a Deus. Agora, quando eu falo em santidade, nós temos dois aspectos. Santidade no sentido absoluto e santidade no sentido relativo. Santidade no sentido absoluto, só Deus é santo. Santidade no sentido absoluto, todos nós que aceitamos Jesus Cristo e nascemos de novo, somos santos. Aleluia. Porque santidade é você abdicar o seu ego para que Cristo seja entronizado dentro de vocês. Santidade significa andar com Deus. Santidade significa estar na vontade de Deus. Santidade significa aborrecer a carne e fortalecer o espírito. Santidade significa morrer para o mundo e nascer para Deus. Tudo isso é santidade. E santidade para quê, pastor? Para atravessar o mundo sem nele se contaminar. Ali tem uma casa, um bordel. Ali tem um bordel, uma casa de prostituição. Glória a Deus. Então um santo não entra nela, mas o imundo vai lá, recebe o seu salário, vai pagar para se prostituir. Ali tem um botequim. Um santo não vai lá encher a cara de cachaça, mas o imundo vai lá, enche a cara de cachaça e ainda causa problema para a sociedade e principalmente para a sua família. Isso é santidade. Oh glória! Atravessar o mundo sem se contaminar. Aleluia. Santidade para vencer nas batalhas. As batalhas da vida são muitas. E nós temos três grandes inimigos. O próprio mundo, na sua influência, convidativo, dizendo: venha, aqui é bom, aqui é melhor. Eu já vi pessoas que evangelizei dizendo: pastor, eu não quero ser crente agora não. Por quê? Porque eu sou muito novo. Eu digo: agora aqui está bom de servir a Deus. Nada, pastor. E a minha bebidinha no final de semana? E as menininhas? E o meu baile? E o meu charuto? Glória a Deus. Essas pessoas estão subestimando Deus. Glória a Deus. Santidade para vencer as batalhas contra a carne, contra o mundo, com a sua influência diabólica, contra a própria carne, porque carne é carne, assada é carne, crua é carne, cozida é carne. Com ou sem tempero, carne é carne. E a carne só atenta para as coisas de baixo, mas o espírito atenta para as coisas de cima. Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quem não ressuscita com Cristo, não busca as coisas de cima, busca as coisas de baixo. Então, santidade para não só atravessar, mas para vencer nas batalhas. Grandes são as batalhas contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, que investe pesado. Mas quem anda no Espírito, quando o diabo vem e diz: olha, Satanás, eu te conheço, em nome de Jesus, saia. E ele tem que desaparecer. Aleluia. E santidade para ver a Deus, ver as coisas que são celestiais. Pastor, e o homem aqui da terra que come farinha e feijão, ele pode ver as coisas que são dos céus? Eu já ouvi isso muitas vezes. Claro,
Você acha que Jesus comia o quê? Glória a Deus. Você acha que Jesus comia o quê? Não comia farinha, não comia feijão? Comer farinha e feijão, meu amigo, não é pecado não. É não. Glória a Deus. Comer farinha e feijão não impede ir para o céu. Agora você casado, sair com outra mulher, aí você sim está confinado aí para o inferno, se não se arrepender e não deixar o pecado. Glória a Deus. Mas escute, vê a Deus. Estevão, na hora que estavam assassinando a Estevão, ele olhou para o céu e o céu se abriu. E quando o céu se abriu, ele viu Jesus à direita do Pai, de braços abertos, o convidando. E ele automaticamente, seu corpo tombou na terra, mas seu espírito foi conduzido a encontrar o Senhor Jesus Cristo no céu. Então marca da presença de Deus, marca da santidade de Deus. E para concluir, marca do poder de Deus. Ah, glória a Deus. Aleluia. Um dia, Jesus precisava atravessar o lago de Genezaré, ou Tiberíades, também chamado Mar da Galileia. E o Senhor chama os seus discípulos, ele bastante cansado, ele entra no barco, vai para a popa, deita, coloca a sua cabeça sobre uma almofada e diz: olha, vocês me levem para o outro lado, naquela parte que fica Gadara. Glória a Deus. Eu preciso ir a Gadara. Tem uma grande obra em Gadara para ser feita. Ali existe um homem dominado, possuído por demônios. E aquele homem, quando os demônios o possuem, ele fica nu, corre pela cidade, alvoroça o povo, é preso pelas autoridades, amarram-no de corrente, colocam-no na prisão, mas ele arrebenta as correntes, arrebenta a prisão e corre, e ninguém consegue segurar este homem, ninguém. À noite, ele dorme nos sepulcros, ele não tem mais vida social, nem vida própria. Este homem está sendo destruído por demônios, e ele não tem como se libertar, e é uma vida que ele não quer ter, mas ele não sabe como sair dela. Então eu preciso ir lá. Glória a Deus. Ele é alvo do amor do meu Pai, e eu preciso libertá-lo, então me leve para o outro lado. E os discípulos descem com o barco mar adentro. E a certa altura da viagem, a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade, de ventos fortes, de ondas enormes, que cobria o barco. Jesus estava lá e dormindo. E os discípulos se entreolharam e disseram: e agora? Pedro, vou conjecturar, disse: vocês estão com medo do quê? Que tipo de pescadores são vocês? Será que a gente não conhece isso de ponta a ponta? Será que isso aqui não foi o nosso dia a dia? As nossas noites de pescaria? Isso aqui a gente resolve com facilidade. Pode deixar. Tem alguém com medo? Pode ficar aí, mas nós vamos resolver isso agora. Tem pessoas assim, irmão. Tem pessoas aí, quem sabe estou falando para alguém que diz: não, se preocupe não que eu vou resolver esse problema.
E eu te pergunto, e você já resolveu? Piorou. Tem coisas que só Deus. Em vez de você estar quebrando a cabeça e tentando resolver esse problema, fique no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus, e coloque na mão dele, e ele vai resolver. E os discípulos agora começaram para lá e para cá, glória a Deus, e para lá e para cá, e a situação só se agravou. E de repente Pedro lembrou de Jesus, eles se esqueceram de Jesus dentro do bar. Tem muitos crentes que esqueceram de Jesus no dia a dia, aí foi lá, bateu em Jesus, mestre, não se te dá que pereçamos. Ou seja, o Senhor não está vendo, não está vendo a nossa luta, o nosso sofrimento, e estamos a pique, a ponto de morrer afogado. Parece que eu estou vendo Jesus levantando lentamente, olhando para eles. Bom, eu estava aqui o tempo todo, por que vocês me chamaram antes? Aí o Senhor disse, vento, pode parar. Ao vento, tomou outro rumo, parou. E o mar continuou. Ele disse, mar, aquieta teu mar. E a Bíblia diz que tudo voltou a bonança. E os discípulos perplexos, estupefatos, olhando para ele, disseram, que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem. Ele é o homem único, o único homem que nascido de mulher, a mãe continuou virgem. Aleluia. Onde anda churianda macaragana macharamana. Aleluia. Escute, meu amigo, meu irmão. Tem muitas pessoas passando pela vida, mas não têm deixado nenhuma marca. E tem outros que têm passado pela vida e têm deixado péssimos rastros, péssimas marcas. Mas eu pergunto, como você está passando pela vida como cristão? Que marca você está imprimindo no seio da sua família? Que marca você está imprimindo na sociedade que você vive? Que marca você está imprimindo na faculdade que você estuda? Que marca você está imprimindo no trabalho, no seu trabalho, na sua vida profissional? Que marca você está imprimindo dentro da sua própria igreja? Quais são as marcas que te acompanham? Paulo disse, não me inquieteis, porque trago em meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo àquelas pessoas, por que vocês me perseguem? Por que vocês falam mal de mim, me criticam? Se eu simplesmente estou como representante de Deus fazendo a vontade dele. Por que vocês estão preocupados com a forma de vida que eu levo? Se vocês acham tão difícil seguir e servir a Jesus, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta manhã você deixe a sua marca. E se você nesta manhã deseja entregar a sua vida para Jesus, o faça agora. Porque eu já quero orar por você. Aonde você estiver, nós temos apenas 3 minutos